Mateus capítulo 24. Faça a leitura, os irmãos acompanhem. Depois disso, ao sentar, mantenha a Bíblia aberta, dedo na Bíblia, aprendendo, anotando. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E o que diz aí, irmãos? Pergunta ao seu irmão: você está preparado? Deus e Pai, prepara-nos para a ceia, prepara-nos para o princípio das dores, sinais dos tempos, o fim de todas as coisas. Prepara-nos, Senhor, é a minha oração, é o meu pedido nessa manhã. Prepara-nos para o fim, nos ajude, Senhor. Nós somos uma igreja que, se não virmos o fim e não testemunharmos e experimentarmos, Senhor, o fim, nós devemos nos preparar como se assim fosse. Assim como, depois de assunto aos céus, todas as gerações de igrejas, servos e profetas teus, se prepararam. Essa geração também. Nós precisamos nos preparar. Muito mais nós, Senhor, que temos visto coisas acontecerem que outrora não aconteciam. Registros hoje alarmantes, assustadores, que até então não víamos. Então, Senhor, prepara cada um de nós. Nós pedimos no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Como pastor, me cabe preparar a igreja para o fim. Como auxiliar do Espírito Santo, como servo de Deus que somos nós, que auxiliamos a Deus no seu trabalho de salvação, eu também quero trazer a minha contribuição como pastor e ser usado por Deus para preparar essa igreja. E se Jesus não voltar na minha geração, e se eu me aposentar, ou se eu vir a óbito, e eu creio que daqui nascerão muitos pastores. Quem crê nisso, diga amém. Muitos pastores. Que esses, então, lembrem-se do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 a 14, e nos preparemos. Que os líderes da nossa igreja, os seus grupos de vida, grupo de trabalho, jovens, adolescentes, principalmente, que eles sejam usados para nos ajudar a preparar essa geração para o fim, para a volta de Jesus, para os sinais dos tempos, para o princípio das dores, para os sinais
escatológicos, apocalípticos, que não podemos dele nos omitir e nem deles fugir. Aqui, irmãos, Jesus, ele é abordado pelos seus, admirados pelo templo, esse trabalhado também por Herodes. Eles olham para o templo e olham, Jesus, olha só, essas construções, que belo templo. E Jesus disse, olha, olhe bem para o templo, dá uma olhada de novo. Eu quero dizer para você que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será derribado. E aí, um período depois, na cronologia aqui de Mateus, Jesus está no Monte das Oliveiras, está assentado, descansando, provavelmente depois de uma empreitada, exaurida, de trabalho, e os discípulos se aproximam com uma pulga atrás da orelha, depois de terem ouvido o que Jesus disse lá em Jerusalém, diante do templo, e os discípulos em particular dizem, Jesus, o Senhor falou, e provavelmente ele não falou só que ficaria perto sobre ele, deve ter falado outras coisas, e não consta aqui, mas aquelas coisas que o Senhor falou com a gente lá, quando é que vai se suceder aquilo? Qual é o sinal que a gente vai ter da consumação dos séculos? Bom, irmãos, eu quero começar primeiro dizendo que só nós, a igreja, sabemos, só nós, os filhos, temos essa revelação, e só nós, os remidos, provamos dessa verdade, e só nós, a noiva, acessamos essa realidade. Qual? A realidade da identidade, da singularidade e da missão em Jesus. Só você sabe disso. Hoje, visitando essa família enlutada, eu disse para os irmãos que são membros da igreja, disse, vocês precisam se reerguer, se renovar, se agigantar em Deus, e com o poder do Espírito Santo, que lhes torna hercúleos, vocês precisam ir lá, consolar, e serem usados por Deus. Porque só vocês têm a palavra de consolo. Ninguém lá conhece o Evangelho como vocês conhecem. Então vocês têm que ir lá. Então chorem mais um pouco, se lamentem mais um pouco, se desesperem mais um pouco, mas logo se levantem, e essa é a nossa missão. Vocês têm que ir lá para consolar. Eles entenderam a missão e já estão fazendo isso. Porque só nós sabemos a identidade de Jesus, quem Ele é. Jesus, 100% Deus, 100% homem. É o homem-Deus, é o Deus-homem. Jesus é o autor de tudo que é e existe. Nada do que foi feito sem a palavra dele. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, artigo definido. É Ele, o único. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa reconciliação com Deus, Ele é a nossa salvação. Ontem no jejum, abençoado jejum que tivemos, eu disse, Jesus, a santificação não é uma coisa, santificação é uma pessoa. Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa redenção, Jesus é a nossa justificação. Só nós sabemos da identidade de Jesus. Quando Jesus os inquiriu dizendo, quem estão dizendo que eu sou? Ou seja, Jesus estava medindo em que estágio estava o processo de revelação do Pai na vida dos seus discípulos. E disseram, estão dizendo uma porção de coisa. É uma fofocada danada. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro em nome de todos, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sendo assim, eles, irmãos, sabiam a identidade de Jesus. Mas não somente a identidade, a singularidade de Jesus. No Evangelho de João, Jesus vem dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um caminho, Jesus é o único caminho. Jesus, irmãos, não é uma opção. Jesus, irmãos, é a nossa única salvação. A única chance de salvação não é a religião, não é a igreja, não é o seu esforço, não é o seu mérito, não é a sua moral ilibada. A única chance da sua salvação é Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus salva e não há outro. Anjo não salva, santo não salva, pastor não salva, a igreja não salva, ser dizimista não salva, dar a sua vida não salva, nada salva, só Jesus salva. Ninguém, inclusive as crianças, ninguém estará no céu a não ser por causa de Jesus. Criança vai para o céu, não é porque é criança,
Porque Jesus garante salvação para as crianças no seu estado de inocência. Jesus salva crianças. Ninguém entra no céu a não ser por Jesus. É chancelado por Ele, pelo seu sangue, pela sua graça, pela sua misericórdia. A singularidade de Jesus só a gente sabe. E a missão em Jesus. Sabe, irmãos, o que me dói a alma é estar pastoreando, e essa deveria ser, acho que mas não sei, não pergunto isso a ninguém, mas deveria ser a dor de todo pastor. Você pastorear uma igreja, e domingo de manhã você ter os bancos quase todos ocupados na igreja, e saber que pessoas que dizem saber a identidade de Jesus, dizem saber a singularidade de Jesus, não estão gastando o melhor das suas vidas na missão em Jesus. Porque se Jesus é quem é, e só Ele faz o que Ele faz, então nós temos que estar engajados na missão de anunciar Jesus. Se você ama alguém, se você ama o ser humano, que Deus ama, pois Ele o criou à imagem e semelhança, e soprou nele o seu fôlego de vida, irmão, se você ama, então você tem uma missão em Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que daqui a 100 anos, não vai fazer a mínima diferença em que carro você andou, em que cama você dormiu. Não vai fazer a mínima diferença o tamanho da sua casa. Que tipo de colchão foi. Se você comeu carne todo dia, e é um envenenamento, ou se você só comeu arroz, não vai fazer. Porque daqui a 100 anos, meus irmãos, com exceção da Eloá, todo mundo aqui estará morto. Todo mundo. Faz diferença. Então, sabedores, conhecedores, alvos da revelação, da identidade de Jesus, da singularidade de Jesus, nós temos que entender que nós temos uma missão em Jesus. E aqui, irmãos, nós temos que aprendamos hoje aqui, em que cenário a igreja cumprirá a sua missão. A igreja remanescente, a igreja dos últimos dias, a igreja que, e podemos ser nós, Gramado, irmãos. Quem conhece Gramado aqui? Gramado está rachando no meio. Uma fenda numa cidade daquela, o que está acontecendo? Pais contra filhos, filhos contra pais. Hoje uma família nossa vai sepultar alguém que foi a óbito, de maneira abrupta, violentíssima. O que falta acontecer, meus irmãos? Guerra contra nações, guerras e rumores de guerra. O que falta acontecer? Homossexualismo em alta, falsos profetas, falsos críticos. O que falta acontecer? Aprendamos em que cenário a igreja, se nós somos a igreja remanescente, se nós somos a igreja dos últimos dias, existe uma seita aí, né? A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Mas, falando no contexto bíblico, se nós somos os santos dos últimos dias, meus irmãos, aprendamos em que cenário nós cumpriremos a nossa missão, se somos nós que vamos testemunhar o arrebatamento, ou sermos arrebatados, melhor, se somos nós que vamos testemunhar a ressurreição dos mortos, que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos. Se somos nós, quem vai ficar de pé? Quem permanecerá? Pois bem, a Bíblia diz, irmãos, do versículo 14, você pode ler comigo aqui, olha, lê comigo o verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Eu quero dizer para você que ainda que o fim seja catastrófico, de fenômenos, assim, fenômenos cosmológicos, eu quero dizer para você que o evangelho vai ser pregado. A igreja vai permanecer de pé. Haverão pregadores, meus irmãos, que estarão lavando a louça do seu chefe pregando o evangelho. Haverão jovens, homens e velhos num púlpito como esse pregando o evangelho, e no trem pregando o evangelho, e com seu testemunho pregando o evangelho, e o pai pregando para o filho pregando para o pai, e na esquina, e dentro de casa, e no escritório, e no bombeiro, e nas forças armadas, e na estatal, e na privada, vai estar gente pregando o evangelho. E o evangelho vai ser pregado, não por sermos capazes, pois não somos, não porque a igreja é eficiente, nós somos ineficientes, não porque teremos estratégias, não, porque o Senhor determinou, porque é um plano de Deus, e o plano de Deus é infalível, porque tudo que Deus quer fazer, agindo eu, quem impedirá? É uma determinação e posicionamento do Senhor. Ele está dizendo aqui, e você está dizendo, e está vendo que o próprio Senhor Jesus falou nesse texto aqui, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse todo mundo aqui, eu não consigo entendê-lo, mas por todo mundo. E Jesus, irmãos, depois de Jesus ter anunciado o fim dos tempos, ao falar que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos perguntam a ele quantos terão essas coisas, quais sinais marcarão o fim dos tempos, e Jesus então passa a explicar para ele. E eu quero explicar para os irmãos. Jesus responde isso em 3 blocos: sinais cosmológicos, sinais eclesiológicos e sinais, e um só sinal, missiológico. Sinais. Do versículo 6 a 7 são os sinais cosmológicos. Do versículo 9 a 12 são os eclesiológicos e o missiológico. Vamos olhar, irmãos, para os sinais cosmológicos. Você pode ler comigo? Verso 6 aqui, dá para ler daí? Se dá para ler, lê comigo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda, porquanto se levantará o quê? Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então nós temos aqui 6 sinais cosmológicos: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos. Nós já temos guerras, nós já temos rumores de guerra, nós já temos nação contra nação. Nós estamos na possível iminência de uma 3ª guerra mundial. Nós estamos, irmãos, vendo rumores de guerra, movimentações, né? Nós temos fome, nós temos terremotos. Onde não havia terremoto, nós temos terremotos. Nós temos o mar avançando de novo em lugares. Nós temos os sinais eclesiológicos, eclesia, igreja. Sinais cosmológicos são sinais no planeta. Sinais eclesiológicos são sinais dentro da igreja, na igreja, no povo de Deus. Você pode ler comigo? Verso 9, diz assim, vamos ler juntos? Em alta voz, me ajude aí, como você louvou, leia também alto. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós temos sinais eclesiológicos que estarão apontando para a iminência da chegada do fim. Tribulação, assassinatos, ódio, escândalos, traições, falsos profetas, multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de quase todos. E por último, nós temos aqui apenas um sinal missiológico, que é o anúncio do Evangelho. Vamos ler de novo? Não faz mal não, vamos ler de novo? E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, por todo mundo. Porém o Evangelho vai ser pregado, presta atenção, o Evangelho vai ser pregado, e qual o contexto, qual o ambiente, qual o cenário, qual a circunstância? Bom, de um mundo em caos e uma igreja fragilizada. Um mundo em caos e uma igreja fragilizada. Um mundo em caos e uma igreja fragilizada. Portanto, irmãos, a missão será cumprida, não na capacidade da igreja, mas será cumprida. Mas no poder de Deus. Não na sabedoria dos pregadores, mas no poder do convencimento do Espírito Santo. Pessoas vão continuar se convertendo. Deus vai continuar salvando, curando, derramando da sua graça. Isso não cessa. Ninguém segura a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O governo pode falir. A ONU pode falir. Os 7 países mais ricos do mundo podem falir. As forças armadas podem se desarmar. Meus irmãos, todo o capital do mundo pode entrar em acordo judicial, mas a igreja, ela vai permanecer até o fim, meus irmãos. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja é do Senhor Jesus. E ele disse que o evangelho vai ser pregado, e nós, eu e você, somos os anunciadores do evangelho. Não haverá anjos anunciando o evangelho, haverão pessoas como eu e você, gente do povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, convencidos dos seus pecados, arrependidos de uma vida sem Deus, apaixonados por Deus, pelas almas perdidas e pela igreja, e nós vamos permanecer até o fim. Você está preparado? Pergunta ao seu irmão, você está preparado, meu irmão? Você está preparado? Porque, irmãos, o texto diz aqui
que ao responder, é o cumprimento da missão. E a missão ela vai ser vivida, vivenciada, experimentada nesse santo engajamento em um mundo em caos, que são os sinais cosmológicos. Uma igreja fragilizada, que são sinais eclesiológicos. Eu quero dizer para os irmãos, aproveitar o ensejo, que eu recebi, assim, pastor tem essa, mas só para ilustrar, né? Eu recebi 2 queixas essa semana de membros da igreja. E as pessoas estão aqui me ouvindo agora. Uma disse assim: pastor, eu fui sentar ali. Eu queria até saber que pessoa é essa para eu dar um cascudo nela. Porque eu fui sentar ali e a pessoa disse assim: você não vai sentar aqui não, senta em outro lugar que eu não quero você sentado aqui. E a outra pessoa fez queixa comigo também, dizia: pastor, eu vim aqui pegar um peso, poxa, eu fui andando com peso, me viram andando com peso, e eu sou tão uma senhorinha tal. Aí as 2 disseram assim: pastor, acho que a gente está até pensando em sair da igreja. E eu disse para elas assim, eu queria dizer para elas: sai não, sabe por quê? São sinais dos finais dos tempos. Uma igreja fragilizada. Já começou. Fala para o teu vizinho, já começou. Você vai entender. Então, se você sair da igreja, você vai sair de Deus, porque Deus age na igreja, através da igreja. A igreja é o corpo dele. E essas coisas, você tem que estar preparado para aguentar. Fala para o teu irmão, tem que estar preparado para aguentar. Sendo esse o contexto, irmãos, que nos aguarda, e já começou, há 2 coisas que nós precisamos fazer. Se esse é o contexto dos sinais cosmológicos, dos sinais eclesiológicos e do sinal, né, da missão missiológico, então tem 2 coisas que nós temos que estar preparados. E nós temos que preparar nossos adolescentes, nossos jovens, nossos senhores, as senhoras, os casais da igreja, os novos convertidos que há pouco se batizaram, nós temos que prepará-los. 2 movimentos nós temos que fazer. O primeiro movimento é de guardar a nossa fé. O apóstolo Paulo, como quem sobe no pódio, ainda com a sua digníssima humildade, trabalhada pelo Espírito Santo, por causa do espinho na carne, mas ele chega no pódio da sua vida e diz: combati o bom combate, completei a carreira. E o que ele fez? Guardei a fé. Fala para o teu vizinho: guarde a sua fé. Pastor, como é que eu guardo a minha fé? A sua relação com a palavra, a sua relação com a oração, a sua relação com a adoração e a sua relação com a comunhão. Você tem que ser um homem da palavra, um menino da palavra, uma menina da palavra, uma mulher da palavra. Você tem que ler a palavra, você tem que comer a palavra, você tem que se alimentar da palavra, você tem que dormir com a palavra, você tem que acordar com a palavra, você tem que encarnar a palavra, você tem que exaltar a palavra, proclamar a palavra de Deus. Aí você está guardando a fé, senão você não consegue. Você é o próximo a se desviar, se esfriar. Ou ficar de igreja em igreja, de galho em galho, até ser completamente anulado por Satanás. Você tem que orar. Você tem que orar sozinho, no particular. Você tem que orar junto com a igreja. Você tem que orar junto com a tua família. Você tem que orar sem cessar. Aí você consegue guardar a fé. Olha, você tem que adorar. Você tem que adorar. Sabe o que eu disse para o Corre para a Ronieli? O senhor foi lá comigo, ele estava surtado. Eu digo: irmão, eu espero que você se lembre do que eu digo na igreja há 23 anos. Quando tudo fica ruim, quando as coisas ficam absurdas, você precisa adorar a Deus. Eu não estou convidando você a agradecer pelo que está acontecendo. Eu não estou convidando você a dar graças a Deus porque alguém se matou, se suicidou, se acidente, eu não sei o que foi. Mas eu estou dizendo para você não ser arrastado para esse buraco de angústia de alma, de desgraça, de depressão, de entorpecimento do bom senso, porque se deu isso aí para qualquer um, uma esposa e um filho que vê o pai dar um tiro na cabeça na frente de todos. Só tem uma maneira: você tem que se agarrar em Deus. E sabe como é que se agarra em Deus? Adorando. Está tudo ruim, adore. Algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor é contra psicólogo? Eu falei: não, eu acho que crente também precisa de psicólogo. Mas depois de ter investido muito das suas noites, madrugadas, manhãs, adorando a Deus. Agora, crente correr
primeira coisa que faz correr para o psicólogo, bom, é cada um com os seus botões, né? Eu não sou chefe, eu sou líder. Primeiro, esgote os seus recursos em Deus. Não conseguiu? É verdade, você vai precisar de um remédio para dormir. Mas antes do remédio, leia 10 salmos antes de dormir. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. Dobre o seu joelho. E fique 1 hora dizendo, louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus está quase 1 hora. E você precisa de comunhão. Quer guardar a fé? Precisa de comunhão. Você tem que amar a comunhão. Esse negócio de ser domingueiro, meu irmão, e aparecer aqui um culto na semana, a não ser que você trabalhe numa ilha, e você só tem esse tempo. Isso é muito pouco para quem quer guardar a fé, para quem vai encarar para quem quer encarar, ou possivelmente vai ser a geração que vai encarar, todos os sinais cosmológicos, todos os sinais eclesiológicos, um culto na semana. Meus irmãos, eu quero dizer para você que a Netflix vai formar você e a igreja não vai formar você. O Facebook e o Instagram vai formar você e a igreja não vai formar você. Porque essa hora e pouco que você passa aqui, depois se entrega na internet, você se entrega ao seu trabalho, o seu trabalho é o seu Deus. O trabalho tem que ser encarado como uma missão, meus irmãos. Você não está lá para ganhar dinheiro. O ímpio está lá para ganhar dinheiro. Você está lá, ganhar dinheiro é uma consequência. Você está lá para missão Jesus. Repete, missão Jesus. Se você sabe quem Jesus é, sabe que ele é o único que pode fazer o que ele fez, e tem gente lá que não sabe quem é Jesus, porque uma frase que eu aprendi: aonde não há adoração, tem que haver missão. Pode repetir? Aonde não há adoração, tem que haver missão. Você vai almoçar com teus colegas. Todo mundo começou a comer, nem reconhece que Jesus que deu a comida. Não teve adoração, e eu tenho uma missão nessa mesa. Você está na faculdade, e aí você vê que lá não tem adoração, tem missão. Na sua casa, se não tem adoração, tem missão na tua casa. Então nós estamos em missão, então você tem que guardar. Segundo movimento, nós temos que proclamar a nossa fé. Você pode repetir? Proclamar a nossa fé. Proclamar a nossa fé. Evangelizar, testemunhando o quê? Quem é Jesus e o que só Ele faz. O que só Ele fez e o que só Ele é. Quem é Jesus? Esse é o nosso trabalho. Porque se você é médico, se você é cientista, se você é doutor, se você é mestrado, advogado, se você é enfermeiro e bombeiro, o seu trabalho daqui a 100 anos não vai fazer a mínima diferença. Se você é cristão, e você anuncia em Jesus Cristo vida eterna, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, daqui a 100 anos, alguém em algum lugar ou vai estar agradecendo ou lamentando por você não ter falado nada. Então, o segundo movimento é proclamar a nossa fé. Agora, alguns de nós, irmãos, guardamos a fé, mas não anunciamos, não proclamamos. Alguns de nós proclamamos, mas não guardamos. E aí, olha a crise. Quem guarda a fé e não proclama a fé é luz que não brilha, é árvore que não dá fruto, é nuvem que não chove, é sal que não salga. Irmãos, sabe, alguém, é luz que não brilha. É uma árvore frutífera. Se você guarda a fé, mas não proclama a fé, você está aqui e foi chamado para proclamar a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele fala sobre o engajamento que ele, todo cristão, deve ter no anúncio do Evangelho. Ele se diz ministro do Evangelho, chamado para anunciar o Evangelho. E nós estamos aqui também. Paulo não está em outra categoria diferente da nossa. E os que proclamam e não guardam, tem gente que prega, que proclama, mas não guarda a fé. Esse que não guarda a fé ganha o mundo, ganha as nações, ganha vidas, mas perdem a família, os filhos e alguns perdendo a própria alma, porque não guardam a fé. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele completa dizendo: por ter guardado a fé, a coroa da justiça me está reservada pelo reto juiz, não só a mim, mas a todos quantos aguardam a sua volta. Meus irmãos, pergunta ao seu vizinho: você está pronto?
Então você tem que estar pronto. Como diz aí na gíria, você tem que engrossar o casco. Engrossar o casco. Você tem que retesar e ganhar musculatura espiritual. Você tem que se habilitar, se qualificar, se armar, se munir. Você precisa, eu também. Em um mundo em caos, a igreja cumprirá a sua missão. Em um mundo em caos, a igreja será perseguida. Porque nesses sinais cosmológicos, eclesiológicos, os sinais eclesiológicos, eles têm uma questão, e você pode ler em casa depois, você vai entender porque o texto é autoexplicativo. Os sintomas eclesiológicos e cosmológicos, eles fazem duas coisas na igreja. Problemas que vêm de fora para dentro e problema que está dentro da igreja. Tem problema de fora e tem problema de dentro. Repete comigo. Problema de fora e problema de dentro. Problema de fora. Serão enganados, serão atribulados, mortos e odiados por todas as nações. Mortos e odiados por todas as nações. Se alguém entrasse hoje aqui, munido de uma metralhadora, colocássemos num paredão e disséssemos, daqui, qualquer um que negar a Jesus, sai vivinho da Silva. Você sairia vivo? Ou preferiria derramar o seu sangue nesse chão limpo que nós temos aqui? O que você prefere? O que você faria da sua vida? Alguns irmãos nossos estão fazendo, nesse mesmo momento, a opção de derramar o sangue deles. Ainda, alguns estão fazendo a opção, meus irmãos, de antes de morrerem, presta atenção, antes de morrerem, ver alguém matar o próprio filho. Você vai negar não? Vou começar pelo mais novinho, tá bom? Mata o pequeno, na frente do pai, na frente da mãe. Depois mata o outro. E por último mata ele. Pergunta ao seu vizinho, você está pronto? Sabe por que eles fazem isso? Vou explicar para você por que eles fazem isso. Primeiro, porque eles reconhecem que Jesus é o único Quírios, é o único Senhor, Salvador. Por gratidão, doam o próprio sangue, a própria vida. E se necessário for, da própria netinha, do próprio filhinho, da própria menininha, eles doam para Jesus. Sabe por quê? Porque além de terem gratidão, eles sabem muito bem que é como piscar de olhos. Estarão com o Senhor imediatamente na glória. E um dia ressuscitarão para receber o galardão e pisar em ruas de ouro e de prata, onde não haverá choro, nem pranto e nem ranger de dente, onde não haverá fome e nem doença, e toda lágrima será enxugada, toda lágrima cessará. Eles fazem isso. Porque eles vivem na perspectiva da ressurreição, da eternidade, de quem Jesus é e da singularidade, da identidade de Jesus. E eles abraçaram o que diz Lucas em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eles são testemunhas, eles estão prontos para morrer. Pronto para morrer. Se você não tem uma causa que você esteja pronto para morrer, você nunca esteve pronto para viver direito. Porque todo homem de Deus tem que ter um motivo para morrer. E o nosso motivo para morrer é Cristo. Se viver, Cristo. Se morrer, Cristo. E Paulo ainda chega a dizer assim, ó, o morrer é melhor ainda. O morrer é lucro. O viver é Cristo. E o morrer? Morrer é lucro. Agora, interessante, e para acalmar os irmãos, concomitantemente, simultaneamente, paralelamente, não podemos esquecer que da mesma forma que Jesus falou em Mateus 24, por esses dias ele falou em Mateus capítulo 28. Porque em Mateus 24 Jesus diz, vocês sofrerão, serão mortos e odiados. Mas não nos esquecemos que em Mateus 28 ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é o remédio? Qual é o encorajamento? Qual é o poder? Qual é o antídoto? Qual é a garra? Qual é a tenacidade, pastor, que nós temos para enfrentar isso tudo? É a presença e a companhia do Senhor Jesus. É Ele, é a presença dEle que nos agiganta, que nos fortalece. Sabe, irmãos, que nos dá a perspectiva de um encorajamento
um destemor, um desapego à própria vida, à presença dele, meus irmãos. Ele está conosco, eu estarei com vocês, eu estou com vocês, eu não os deixarei um dia somente. E essa presença manifesta, esse Shekinah de Deus na minha e na sua vida, nos capacita, meus irmãos. Como aconteceu com o primeiro mártir da igreja. O que encorajou Estevão? Estevão, depois de pregar, fora odiado. Eles arranhavam os dentes de ódio de Estevão. E enquanto apedrejado ele era, diz o texto, que ele vê o céu aberto e o Senhor Jesus de pé, dizendo: eu estou com você, meu filho. Vem para o andar de cima, vem para cá. E ele, irmãos, ainda assim, como Jesus na cruz, ele ora dizendo: Senhor, tadinho deles. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. E o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele é morto ali. Lembre-se disso. Jesus é com você. Jesus é com você. Jesus, ele avisa do cenário, da perseguição, do ódio, da morte. Ele avisa das tribulações. E em contraponto, ele reafirma a sua presença. Então, irmãos, a única coisa que precisamos nessa vida é do Senhor, na sua presença em nós e entre nós. É o que você precisa. Pastor, o que eu preciso para encarar isso aí? Você precisa de Jesus, viver com Jesus, provar Jesus, experimentar Jesus. Você intencionalmente se relacionar com Jesus todo dia, toda hora. Se eu vou tomar banho, Jesus está comigo. Se eu saio com a minha esposa, Jesus está comigo. Eu vou na praia, Jesus está comigo. Eu estou passeando, Jesus está comigo. Eu vou almoçar ali, Jesus está comigo. Senhor, o Senhor está aqui. Está tudo bem, Senhor? É aqui mesmo que era para estar? Ai, meu Deus, me perdoa. Olha o que eu pensei. Olha para onde eu olhei. Não, Senhor, o Senhor está comigo. O que é isso? Como é que eu não fui generoso ali, Senhor? Olha aí eu mais uma vez. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Meus irmãos, nós temos que viver na presença de Deus. A igreja dos últimos dias poderia ter sido a igreja da geração dos apóstolos. Pois desde o derramamento do Espírito Santo, pré-anunciou-se então os últimos dias. Os últimos dias, meus irmãos, depois de Jesus ser assunto aos céus, eles estão até hoje, são os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós vamos enfrentar o que algumas partes do mundo já estão enfrentando, que são guerras, nações contra nações, fomes, terremotos. Haja vista aí, né, os nossos vizinhos sulistas já estão enfrentando algumas coisas que estão assustando algumas pessoas lá. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja sofrerá. Você está pronto? Pressões de fora, são as perseguições. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu quero dizer para os irmãos, todas as nações. Repete comigo, todas as nações. Eu queria aprender alguns... Hoje de manhã, essa semana eu me irritei com algumas coisas. Depois eu queria aprender... Não existe um palavrão santo, não. Eu queria aprender uns palavrões santos, mas não tem. Eu queria soltar alguns palavrões santos quando eu vi a igreja se comportando nas eleições presidenciais, dizendo: eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Não, fulano é comigo, então você não é crente de você. Meus irmãos, nós seremos odiados de todas as nações. Repete comigo, todas as nações. Todas as nações. O reino do Senhor não é desse mundo. Não há ninguém que represente o Senhor nesse mundo, politicamente falando, a não ser a igreja. A igreja é a representação de Deus nesse mundo. Somos nós, o povo de Deus. Serei tribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora tem pressões de dentro também. E essas nos trarão muitas decepções. Já estamos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Trair e odiar. Já existem traições, pastor, entre os irmãos. Claro. Ódio? Claro. Hoje eu não sei como está. Mas na nossa própria igreja eu já soube de gente que não falava com o outro. Que não passava no mesmo corredor que o outro. Que se todo mundo for para ali, a pessoa diz assim: quem vai? Ainda faz cara de quem vai? Ah, vai fulano Beltrano. É ruim de eu ir, hein? Oh, não, obrigado.
São os sinais. Odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e Jesus está dizendo, meu irmão, quando Jesus fala que é pouco, é pouco. Eu tenho medo do pouco de Jesus. Muito medo e respeito. E quando fala que é muito, quando eu leio muito das condenações, eu tenho uma vontade imensa de chorar. Porque eu penso assim, meu Deus, será que eu faço parte? E a igreja? E a minha casa? Quem são, quem não são? Nesse tempo, vão te escandalizar e trair e odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Essa questão de viver os últimos dias e precisar de uma graça de Deus para isso é tão profunda, que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não pediu oração por ele, ele orava pelas igrejas. Mas tem um momento na vida de Paulo que ele pede oração. E olha pelo que ele pede oração. Efésios 6,18. Vamos ler para aí, vamos ler comigo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os... Lê para mim. Também para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Só que Paulo não pediu oração por ele, não, irmãos. Aqui sim, ele pede. O que ele pede? Ele pede encorajamento. Por quê? Porque Paulo entendia que esse encorajamento não era algo humano, era algo divino. A gente tem que orar uns pelos outros. Ore por mim. Ore pelos líderes. Ore por aqueles que pregam, que visitam, que aconselham, que abraçam, que ajudam, porque todos nós vamos precisar de encorajamento. E Paulo, meus irmãos, em todas as biografias do Novo Testamento, eu não conheço outra pessoa tão corajosa quanto o apóstolo Paulo. Eu não conheço uma pessoa tão abnegada, abdicada de si mesmo e com uma envergadura para sofrimento quanto o apóstolo Paulo. A verdade é que isso tudo foi a graça de Deus, a gente sabe, né? Tanto que quando ele manda Ananias visitar, Deus manda Ananias visitar ele diz, vai e diz para ele o quanto importa, ele vai aprender quanto importa sofrer pelo meu nome. Coragem não faltava no apóstolo Paulo, não. Certa feita, todo mundo chorando e entraram em certa convulsão emocional e disseram, por favor, Paulo, não volta para lá. Teve até uma profecia dizendo que ele seria morto. Não volta para lá. Pensava que ele estava morto, inclusive, depois de apedrejado. Mas ele, balançando a poeira de si das pedras, se levantou e entrou de novo na cidade. Meus irmãos, agora Paulo aqui ainda pede coragem, porque a gente vai precisar de uma coragem extra, uma coragem, um encorajamento do Espírito, um empoderamento divino, um poder, um dunamis, um poder fora do comum para nós permanecermos e sermos a igreja e sermos os santos dos últimos dias e permanecermos de pé. Amém, meus irmãos? Agora, a igreja viverá em um mundo em caos. A igreja será perseguida. A igreja também será fortalecida. Diga glória a Deus por isso. O texto diz, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Perseverar até o fim não nos traz mérito para a salvação, mas perseverar até o fim é um sinal, é um sintoma de que a graça de Deus alcançou você. Então, precisamos perseverar, ter perseverança, perseverar sendo atingido por um mundo em caos. Normalmente, na virada do ano, se levantam prognosticadores, adivinhadores, adivinhos, necromantes, cartomantes, videntes, e vão falar do que vai acontecer. Mas a Bíblia já está falando o que vai acontecer. Fala para o teu vizinho, só vai piorar. Só vai piorar. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu talmidim, ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, lá pelos capítulo 3, ele diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, inimigos do bem, amigos do prazer, inimigos de Deus. Ele já diz isso, então vai piorar. O mundo vai piorar.
Você que seu filho é pequenininho, prepare ele. Você que é avô e avó, ajude os pais a preparar eles, porque vai piorar. O homossexualismo já invadiu as escolas. O governo está muito aberto em patrocinar isso, e já o tem feito. Vai piorar. O desapego é completo. Outro dia alguém me deu uma reportagem, eu até estou me negando a ver, porque não quero ver não. Pastor, essa filha casou com a mãe. Como é que é? É, pastor, a filha casou com a mãe. Perseverar ao sofrer com a corrupção de parte da igreja, perseverar sendo perseguido em um mundo hostil, nós precisamos. Agora, irmãos, qual é o perfil dos derrotados? Eu queria mostrar para os irmãos o perfil dos derrotados. Eu queria pedir que o Espírito vacinasse preventivamente a sua alma, o seu coração, a sua mente, a sua fé. O perfil dos derrotados. Os derrotados, eles são enganados pelos falsos cristos. Os derrotados, eles são os escandalizados. Os derrotados são os enganados pelos falsos profetas. E os derrotados são aqueles que têm o seu amor esfriado. Então tudo isso vai corroborar para que você seja enganado por falso Cristo. Se você não quer ser enganado por falso Cristo, e Jesus disse que os falsos cristos enganarão a muitos, então, como ensinam os engenheiros da Casa da Moeda, você não tem que estudar a nota falsa. Você tem que estudar e conhecer a verdadeira. Então, se você conhecer a verdadeira, você identifica a falsa. Você conhece Jesus o suficiente para identificar um Cristo falso, um falso Cristo? Você consegue? Tateando, ouvindo, discernindo, você tem esse calibre. A igreja está aqui para isso. Ué, como é que eu faço isso, pastor? Eu já disse. Oração, palavra, adoração, comunhão intensa e profunda. Os escandalizados. Mas não que você não vá se escandalizar com coisas novas. Aqui é na perspectiva de que o escandalizado se escandalizar e ter como consequência a paralisia, a desistência, a apostasia, o jogar a toalha. Estou escandalizado. Os enganados pelos falsos profetas. Eu não sou eu não acompanho rede social. Quando eu olho Instagram, muito menos. Eu olho Facebook, mas porque tem lá alguns ministérios que aí eu dou uma olhada e tal, mas eu não acompanho muita coisa. Mas até porque me dá uma ânsia de vômito às vezes de ver gente que bota a frase budista, espírita, porque não sabe o que é discernir o evangelho de um budismo. Não sabe discernir o evangelho da prosperidade do genuíno evangelho, não sabe nada. Então, são enganados. E aqueles que, e esse aqui, irmãos, aí eu pergunto para você, será que eu posso me dar o direito de dizer assim, graças a Deus não tem nada a ver comigo? Porque Jesus termina dizendo assim, o amor, repete comigo, o amor de quase todos. Eu não sei quanto nós somos aqui. Eu não sei a proporcionalidade disso, porque ela é uma matemática figurada. Mas se eu falasse aqui assim, por exemplo, Alcione, quase todos foram embora. E se nós somos 200, e eu falar para ela quase todos, eu estou dizendo para ela que quantos ficaram? 10%? Eu acho muito. Quase todos. 10% é expressivo, né? É muito expressivo. Acho que menos de 10%. Agora, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar de quase, esse sintoma é efeito colateral
esse sintoma e efeito colateral está dentro dos sinais eclesiológicos, com multiplicação da iniquidade na igreja. Olha, irmãos, por se multiplicar a iniquidade, essa fração, né, de um dos sinais eclesiológicos, de um dos sinais, está dentro dos eclesiológicos, ou seja, dentro da igreja. Então, a iniquidade vai se multiplicar no nosso meio, no meio da igreja. E por se multiplicar, porque lá fora, é óbvio que lá fora já é iníquo desde que começou. Você vai esperar do que lá do mundo? Nada. Mas da igreja você espera. Então, é a multiplicação da iniquidade aqui dentro. Tanto Paulo também, quando fala Timóteo, está falando da igreja. Não está falando do mundo, está falando da igreja. A maldade na igreja, a ruindade na igreja, a iniquidade, o pecado na igreja. E por se multiplicar, o amor de quase todos se esfriará. Eu atendi um casal essa semana, que eles se decepcionaram profundamente com o pastor deles. Ele disse assim: pastor, nós vamos sair da igreja. Eu falei: por que vocês vão sair da igreja? Não, porque nós nos decepcionamos com o nosso pastor. Inclusive, quando nós fomos falar com o nosso pastor, ele foi ríspido com a gente. Ele não foi elegante com a gente. Nós vamos sair de lá. Eu disse para eles assim: olha, vocês vieram aqui para quê? Me comunicar, porque eu também, irmãos, eu não meto na vida de ninguém não, tá? Se me comunicar, eu digo, amém. Comunicou. Agora, se vem me consultar, não vem me consultar, a gente quer ouvir o que o senhor vai dizer. Eu falei: não saia. Por que não saia? Porque você estava esperando muito do pastor. E só Jesus é coerente, santo e ético em todo lugar, em todo tempo, com todas as pessoas, em qualquer circunstância. O pastor não é. Inclusive, poderia ser eu, assim, delicado com os irmãos, porque eu sou dotado de infalibilidade. Eu sou infalível. Eu sou de falibilidade, eu sou falível. Então, poderia ser eu. Não saia. Perdoe e acerte seus ponteiros com o seu pastor. Agora, se for uma igreja que varre pecados para debaixo do tapete, e se for uma igreja que não prega o evangelho, se vocês fossem meus filhos, eu diria para vocês: procure uma outra igreja. Mas não sair porque se aborreceram. Não sair porque foram maltratados. A igreja deve trocar quando não se prega o evangelho, ou a igreja está varrendo o pecado para debaixo do tapete, né, favorecendo o pecado de um e o pecado de outro. Não. Por quê? Porque o amor vai se esfriar e os escândalos vão aumentar. Amém, irmãos? Quem está vivo aí, diga amém. Como igreja, para vencermos e fazermos parte daqueles que perseveram até o fim, nós temos que suportar o caos no mundo, guardando a fé. Vencer a fragilidade da igreja, perseverar na fé. E anunciar a Jesus como Senhor, proclamar a fé. Você quer agradar o Senhor? Então você precisa guardar a fé. Guarde a sua fé. Você precisa perseverar na fé. Você precisa proclamar a sua fé. É o que eu e você precisamos fazer. Agora, o apóstolo Paulo, ele tinha um termômetro, né, sobre fé. Fé para ser guardada, proclamada, perseverar na fé. Agora nós temos que ter esperança, irmãos. Esperança, confiar, esperar, enxergar. Olha, temos que guardar a fé. O que é guardar a fé? A fé de que Deus está no controle, de que a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso instrumento de fé e de prática. Então você tem que guardar, proclamar a Bíblia, perseverar na Bíblia, guardar a Bíblia. Agora você tem que ter esperança também. Você tem que confiar que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, tem um corpo semelhante, não igual, semelhante ao seu, revestido de incorruptibilidade, um corpo celestial, mas Jesus Cristo ainda hoje é humano. Jesus Cristo ainda hoje é Deus. Ele continua sendo 100% humano, 100% Deus. Ele inaugurou uma nova humanidade, é verdade, mas ele é humano. Ele inaugurou uma nova humanidade, mas a humanidade de Jesus não terminou. Lá na glória, tem alguém que tem um corpo semelhante ao nosso. E Jesus está trabalhando. Ele está intercedendo por você. Ele está advogando a sua causa. Ah, irmãos. A maior vitória da minha vida, a maior vitória da sua vida,
é você crer, saber e testemunhar que Jesus está intercedendo por você. E está intercedendo por você. Certa feita, Jesus para, os 12 estão reunidos, ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás te cogitou para peneirar você como trigo. Mas ele diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando você se converter, Pedro, você fortalece teus irmãos. Meus irmãos, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro desistiu do ministério. Pedro, irmão, se achou o último do último, o zero à esquerda. Para ele a vida acabou. Só tem uma coisa que ele esqueceu. Ele esqueceu que Jesus estava intercedendo por ele. Pedro não cairia, irmãos. Pedro não sucumbiria ao seu próprio pecado, porque Jesus estava intercedendo por ele. Ah, meus irmãos, peça a Jesus para interceder por mim. Peça a Jesus para interceder por você. Porque se ele interceder por essa igreja, se Jesus disser assim: Pai, eu quero aquela igreja de pé. Meus irmãos, pode acabar o mundo, pode vir terremoto, o Brasil pode entrar em guerra, pode estourar a bomba atômica, a gente pode ver uma opção de escândalo, mas essa igreja, ela vai permanecer de pé por causa da intercessão do Filho. Diga glória a Deus. Agora a Bíblia está dizendo, irmãos, que o amor de quase todos se esfriará. Quase todos. E tem 3 coisas que você tem que amar. Em primeiro lugar, mais do que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você pode, com tudo que você é, você tem que amar a Deus. Em segundo lugar, você tem que amar a igreja. Você tem que amar a igreja como Jesus amou a igreja. Você tem que amar o seu irmão como Jesus amou você. Você tem que cuidar da igreja. A igreja não são essas paredes, meus irmãos. A igreja somos cada um de nós. Você tem que amar a igreja. Esse santo ajuntamento, essa santa reunião. Ora ela acontece numa casa de um grupo de vida. Ora ela acontece lá em Mauá. Ora ela acontece ali na esquina, do lado de fora. Ora ela acontece dentro da sua casa com a sua família. É a igreja. Você tem que amar a igreja. Esse ajuntamento, essa missão, esse organismo vivo, sabe, que é tomado pelo Espírito Santo e se une com o propósito de agradar a Deus. Você tem que amar a igreja. Agora, meus irmãos, você tem que amar o mundo. Quem lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Sabe, irmãos, eu quero ter uma mente bíblica. Eu quero ter uma mente bíblica. E se você puder me ajudar chamando a minha atenção, quando não vê isso, eu gostaria muito. Eu quero ter uma mente bíblica. Você não vai me ver amaldiçoando o Brasil. Você não vai me ver mandando, sabe, a nossa Câmara ou o nosso Senado para o inferno. Você não vai me ver dizendo: bandido bom é bandido morto. Você não vai me ver. Você não vai me ver. É provável que veja num surto de raiva, né, se acontecer com a minha família. Não me responsabilizo por mim, não sei o que vai dar. Se acontecer com a gente é outra coisa. Mas vai ser um surto. Depois eu vou voltar. Eu vou perder a sobriedade, depois volto. Vou pecar. Não sei o que vai acontecer, mas espero que nunca aconteça. Você não vai me ver fazendo isso. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que amar o mundo. Fala para o teu vizinho, você tem que amar o mundo. Existem classicamente 3 palavras para mundo. 3 palavras para mundo. Um a gente tem que odiar, o outro a gente tem que amar, e o terceiro a gente tem que preservar. Primeiro, o mundo sistema maligno, esse sistema, essa cultura anti-Deus, anticristã, antibíblica, você tem que odiar isso. Com todas as suas forças, odiar isso. Segundo, existe um mundo, irmãos, um mundo que Deus criou. Você tem que preservar isso. Tem que replantar uma árvore.
Você tem que ficar matando o animal. Outro dia eu vi o Ulisses falando com a Rebeca. Não ensina a Rebeca, a Eloá, a matar formiga, não. Senão ela vai odiar as formigas. Tem que preservar. Está certo. Terceiro, existe um mundo, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Nós temos que amar o ser humano. Amar o ser humano. Deus não mandou você avaliar o mundo, Deus mandou você amar o mundo e anunciar Jesus. O resto deixa com Ele. Deus não mandou você ser o juiz do mundo. A cadeira de juiz já está ocupada. O mundo já está julgado, meus irmãos. Mas Deus mandou você amar o mundo. Nós temos que amar as almas. Tanto que a missão, qual é a missão? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com amor. Agora eu quero terminar falando sobre o perfil dos vitoriosos. Os vitoriosos, meus irmãos, eles guardam a fé. Os vitoriosos, eles perseveram até o fim. Os vitoriosos, o amor deles não se esfria. Não se esfria o amor a Deus, não se esfria o amor à igreja. E não, olha, o movimento desigrejado é um esfriamento do amor para com a igreja. A igreja é a noiva. Não fale mal da noiva. Não, diga para o seu vizinho, não fale mal da noiva. Se você fala mal da noiva, você está falando mal do noivo, porque ele compra a briga. Jesus é aquele marido, deixa eu explicar para você, que eu acho que você não entendeu. Jesus é o tipo de marido, meus irmãos, que se a noiva estiver certa ou errada, ele vai defender ela. Quem entendeu, diga amém. Se a noiva estiver certa, ele vai defender. Se ela estiver errada, Jesus vai defender também. Pastor, mas isso não compromete... Não, irmãos. Olha para a cruz. Nós estávamos errados. E diante do Pai, sabe o que ele fez? Porque, já expliquei para os irmãos, né? Adão disse assim, ó, essa mulher que o Senhor me deu não vale nada, ela que estragou tudo. Porque ela que começou a conversar com a serpente e depois ela me deu para comer. Agora é o que Jesus fez. Essa mulher que o Senhor me deu aí, ó, fez tudo errado. Mas eu quero poupar ela. E tudo que o Senhor ia fazer com ela, agora eu quero que o Senhor faça comigo. Pode bater. Pai, pode bater em mim. Mas eu quero que o Senhor inocente a noiva no meu nome. Na minha honra e no meu mérito. Foi isso que ele fez. Por isso, quando Paulo perseguia a igreja, Jesus não disse, por que você está perseguindo a igreja, Paulo? O que ele disse, irmãos? Saulo, por que me persegues? Cuidado com o jeito que você trata a igreja, as coisas da igreja. Muito cuidado. Perfil dos vitoriosos. Eles pregam o evangelho. E o texto diz aí, Jesus, né? Eis que estou convosco. A minha pergunta hoje, antes da ceia, é só uma, irmãos. Você está pronto? Vamos ficar de pé.